Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e agora vamos falar do nosso Grande Prêmio do Catar, que acabou sendo uma corrida muito legal, apesar dos é, pessimistas, né, que diziam que a pista não ia ser tão legal, que não ia ter ultrapassagem. No fim, teve ultrapassagem, no fim, a pista é legal, desafiadora e sempre vale a pena você investir no otimismo, né? Então a gente teve muitas coisas legais, a vitória do Hamilton trazendo agora o campeonato para 8 pontos de vantagem apenas e o pódio do Fernando Alonso, mas teve muita coisa para a gente falar. Claro, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no Twitter e de seguir a gente no Spotify e apertar o botãozinho aqui, ó. Se você entrar no nosso canal mesmo, tem o botãozinho Seja Membro, que daí você pode apoiar o nosso canal e você pode também apoiar. Se você for da categoria campeão mundial, você pode ser do nosso grupo lá, que a gente fica falando groselha, eu e os membros da categoria campeão mundial. Beleza? Vamos trabalhar então? Vou fazer duas coisas legais para vocês, que são diminuir essa minha careta para ficar só os carros, que são muito mais bonitos. E vamos voltar lá nessa aqui, foto do Carlos Sainz, que já vou dizendo. Vocês sabem que o troféu Roda com Roda ele mudou, né? Agora ele se chama troféu Delvas. Então o Sainz foi um dos caras que ganhou o troféu Delvas. Mas vamos voltar lá para o nosso troféu que é dado para o pior piloto ou acontecimento do final de semana. Aí já tem gente me olhando. O que é? Você vai dar o troféu As no Volante para Max Verstappen? Olha, Max Verstappen é um monstro da Fórmula 1. Só que o meu primeiro troféu As no Volante, aquele que é dado para o burro na direção, para o pior piloto ou acontecimento do final de semana, vai para o Max Verstappen por causa do que ele fez no Q3, ali no qualifying. Ele acabou não baixando a velocidade para as bandeiras amarelas. Tem uns atenuantes que não estava dando para ver bem a bandeira amarela. Mas você tem o caso, por exemplo, do Carlos Sainz, que ele viu que tinha um carro ali danificado na pista, ele tirou o pé mesmo sem ver direito as bandeiras. E o Max Verstappen, ele é um cara ele é recidiva, né? Ele é recorrente. Ele é, como é que fala quando é bandido? Ele é... Pô, me fugiu a palavra. Falem aí, quando é que o bandido ele fez de novo o crime? Daqui a pouco eu me lembro. Então, assim, o Max, ele é recorrente, é uma recidiva desse comportamento. Digam aqui embaixo qual ano que foi que o Max fez a pole no México, e daí o Bottas se espatifou na última curva, deve fazer uns 2, 3 anos, e o Max mesmo assim passou a toda, ele já tinha pole, ele ia garantir a pole, só que ele passou a toda e melhorou o tempo dele, que já era pole. E com isso ele foi penalizado no grid. Dessa vez ele melhorou o tempo dele, tendo um carro parado ali na pista. Então tem dois atenuantes aqui para esse as no volante para o Max Verstappen, que são, primeiro, que não dava para ver bem, que você pode dar um desconto por causa disso. E segundo, a largada que ele fez, né? Ele fez uma super... pulou lá, né? Ele largou em sétimo, dele já estava em quinto, despachou o Gasly com extrema facilidade. Até quem gosta de uma teoria de conspiração, né? Porque a AlphaTauri é da Red Bull, né? E aí o Gasly dá uma errada ali, né? Na última curva, antes da reta dos boxes. Vai meio largo demais, espalha um pouco e deu o Verstappen. Né? Interessante. Mas claro, né? Eu não sou um cara muito adepto de teorias de conspiração, mas ali ficou um pouco suspeito, né, meus amigos? Vamos dizer. E outra coisa para ter no Verstappen é que ele acabou conseguindo a volta mais rápida, um pontinho, e com isso fez com que o Hamilton diminuísse um ponto a menos. Mas de qualquer forma, isso que o Max Verstappen fez no Q3 é uma coisa que não pode acontecer num campeonato que está sendo decidido ponto a ponto. Ele acabou consertando tudo isso e chegou em segundo, que parecia ser a melhor posição que uma Red Bull poderia chegar hoje. Mas tem que ficar esperto o Max Verstappen. Vamos lá para o próximo as no volante. Não tem muito o que falar do Tsunoda, né? O Tsunoda, tem gente chamando já ele de Tsunada, aquela coisa toda, né? O Tsunoda ele chegou em 13º, ele até largou em oitavo, foi pro Q3, né? Mas é que é aquela coisa, o menino é muito novo, então assim, vamos dar aí mais uma chance para ele dar um melhorando, né? Mas é que assim... Tá complicado porque você vê agora no campeonato de construtores, a gente vai falar da Alpine. A Alpine agora pulou, né, 25 pontos na frente da AlphaTauri. Mas você nota que o Gasly tá bem no campeonato, né? O Gasly tá em nono. Não tem nenhum piloto da Alpine na frente do Gasly.
Então o Gasly 92 pontos, Tsunoda 20, tá desagradável para o nosso japonês. E aí vem um troféu as no volante que eu vou dar dividido para dois deles, que são Pérez e Bottas. Pérez e Bottas, Bottas e Pérez, Pérez, Bottas, Bottas, Pérez, Bottas, Pérez, Pérez, Bottas, Bottas, Pérez. Por quê? Porque o Pérez e o Bottas, cada um tem a sua fraqueza. O Pérez é um cara que vai muito mal em qualifying pela Red Bull. É uma coisa inacreditável o Pérez não ir para o Q3. Ele foi eliminado no Q1 e daí ele está com tudo pronto para fazer a corrida do Sérgio Pérez. Né? Ele tem um domínio ali de manejo de pneus e de manejo da corrida. Ele é um cara muito talentoso em corrida. Né? Ele sabe fazer a corrida funcionar. Isso é um talento. Tem gente que não sabe. Eu acho que não sei. Eu não sei, por exemplo, mas eu nunca fui lá. Né? Então, assim, o Pérez vai muito mal em qualifying. Ele compensa indo melhor na corrida. E o Bottas, Pérez, Bottas, Bottas, Pérez, Bottas, Bottas, Pérez, Pérez, Bottas, Pérez, Bottas, Pérez. O Bottas é um cara que ele é muito bom de qualifying. Volta e meia ele larga na frente do Hamilton. O cara que larga na frente do Hamilton você tem que respeitar. Só que na corrida é muito comum o Bottas ir de nada a lugar algum, né? Nessa corrida ele estava lá preso no tráfego, porque ele estava em terceiro, daí largou em nono, ficou naquele bolo com uma Mercedes, né? Aí no fim a corrida dele acabou se desmanchando de uma vez, quase que ele chega no pódio, com essa falha aí do pneu que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, é interessante que cada um, Pérez, Bottas, Bottas, Pérez, Bottas, Pérez, Pérez, Bottas, cada um tem a sua fraqueza, né? Um no qualifying e outro na corrida, e isso atrapalha os dois. Bom, outra coisa que a gente tem que falar é da Pirelli, né? O Bottas foi um que furou o pneu com ali do pneu dianteiro esquerdo, e daí nós tivemos duas Williams, né? Russell e Latifi. Tinha tido também o Gasly, mas o Gasly foi no pneu direito e o Gasly foi parar quase em cima da arquibancada quando explodiu aquele pneu, né? Então, agora, tem cara de falha estrutural do pneu isso, sabe? Que você tem aquela sequência de curvas, acho que é 12, 13, 14, né? Essa sequência de alta aqui, que parece a curva 8 da Turquia, já ali pro final, no setor 3 do circuito, que ela parece que ali estava sendo feito um esforço excessivo em cima do pneu, porque ele chegava ali mais um pouquinho para frente e ele falhava. Não sei, vamos esperar, a gente está gravando isso no domingo, né? Mas pode ficar um pouco feio para a Pirelli. Schumacher ganha um asnozinho volante por causa do que ele fez. Ele quando ele saiu da pista e voltou que nem um psicopata cruzando na frente do Fernando Alonso. Acho que merece, né? Um asnozinho. E o último asno do dia vai para Christian Horner, né? Eu acho interessante que hoje, quando eu estava vindo para casa para assistir a corrida, eu estava pensando, esse negócio que o Horner fez ontem, eu já tinha achado estranho ele falar tanto assim, e eu ia falar no vídeo. Isso é uma filosofia de guerra, né? É uma coisa meio Sun Tzu, a arte da guerra, aquelas coisas assim, e é uma coisa muito do tempo ali do Senna, Prost, Schumacher, Ross Brown, Jean Todt, aquela Ferrari lá que era o Império Galáctico, né? Que tocava a musiquinha tan, 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 tan. Aquela Ferrari ali do começo dos anos 2000 era o Império Galáctico, né? Mas por quê? Porque os caras eles não cediam 1 milímetro em nada. E às vezes na vida tem momentos que você tem que fazer assim mesmo, né? Mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja perdendo, você não cede 1 milímetro, você não assume nada de culpa do que você fez. Então o Horner ficou possesso lá com a punição do Max Verstappen, que caiu de segundo para sétimo, mas o problema é que tinha um carro ali, tinha bandeira e o Max melhorou o seu tempo. Então é uma conta relativamente fácil de fazer. Os artigos que são em que ele incorreu ali xingando, né, dizendo que tem uns comissários que são meio imprevisíveis, né? Ele falou rogue marshal, né? Rogue significa uma coisa meio sem direção, meio imprevisível. Então eu achei assim, já tinha achado um pouquinho desagradável, mas faz parte do jogo. Mas ele acabou que foi enquadrado e teve que pedir desculpas públicas, né, por causa do que ele fez. Ele teve que vir com aquele papinho, que eu estava no calor do momento, por causa da luta pelo campeonato e etc. E a gente sabe, né, porque o Christian Horner, ele é um cara que ele manda, mas por outro lado, ele não é o dono da bagaça, né? O dono da bagaça é o Dietrich Mateschitz, dono da empresa Red Bull. Então tem horas que ele começa a perder e ele começa a xingar todo mundo porque ele tem que segurar o dele também, né?
Beleza, meus amigos? Esses aqui, então, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Bottas, Pirelli, Mick Schumacher e Horner são os ganhadores dos troféus para o pior piloto ou acontecimento do final de semana, que são o troféu As no Volante. Então agora vamos para o troféu Delvas. É interessante, né, que eu troquei semana passada o nome do troféu, né? Falei, nossa, num arroubo de humildade, né? O Carlos Del Valle chamou o troféu Roda com Roda de troféu Delvas. Mas assim, até semana passada eu acho que eu tava numa, né, um pouco mais alto astral, assim. Esse final de semana já não foi aquela maravilha, mas é assim, né? Meu pai dizia que a vida é uma senoide, aquela curva assim que você aprende em matemática. Então, assim, se você tá muito lá, muito feliz, muito bacana, tudo na sua vida, fique esperto, porque em alguns momentos você vai passar por uns percalços. E, por outro lado, serve também para que se você tá numa fase muito terrível, né? Que parece que nada dá certo, você pode saber que uma hora o negócio vai dar um rebote ali, você vai dar uma melhorada na situação. Por que o Delvas colocou no troféu Delvas uma foto de Senna e Prost, Senna com a McLaren MP45B e Prost com a Ferrari 640? Acho que é isso. Se eu estiver errado, consertem aqui, mas acho que é isso aí, MP45B, Ferrari 640. Porque essa temporada de 2021 tem sido apontada, né? Hoje na transmissão da Band o pessoal falou que a melhor temporada do século 21, né? Você tem ali algumas temporadas que foram legais, 2003, que o Schumacher venceu Hamilton, venceu Kimi, 2005 entre Alonso e Schumacher, teve o ano 2006, aliás, me perdoe, 2005 também, né? 2007 e 2008 foram animais. Porém, eram épocas que os carros não se encontravam tanto na pista por causa do reabastecimento. Hoje em dia, você vê essa temporada de agora, não só ela está disputada palmo a palmo, e lembra muito 1990, porque são grandes pilotos em carros diferentes, cada carro com sua força maior em determinado tipo de circuito, né? O Senna, se era em Hockenheim ou Monza, o motor Honda falava mais, porque o chassi da Ferrari era melhor, então em Jerez de la Frontera o Prost comandava. Então está sendo assim, né? A gente lembra que no Grande Prêmio do México agora, o Hamilton não teve nenhuma resposta para a velocidade do Verstappen. Já em Interlagos, o Verstappen chegou em segundo e ele mesmo falou que era o melhor que daria, eles não tinham velocidade para enfrentar a Mercedes e agora aconteceu de novo. O que vai acontecer? Pode ser que nas duas últimas a Mercedes continue predominando, mas agora vem um circuito de rua meio esquisitão, meio rápido, né? Que é o circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. É Jeddah? Tem um outro nome, né? Eu acho. Eu já confundi essa história. Me falem aqui o nome do circuito da Arábia Saudita, que senão, eu acho que não é Jeddah, eu que estou viajando. Mas não vou olhar agora também. Então, esse negócio de você ter dois grandes pilotos lutando pelo título em carros diferentes, que cada um tem a sua, né? Eles são carros de filosofias diferentes, né? A Ferrari, nessa época aqui, tinha já essa filosofia do bico mais estreito, que já não tinha mais tanto aquela loucura que a MP44, 2 anos antes, tinha lançado, do carro ser extremamente baixo. Tal. A Ferrari, não, vamos pela aerodinâmica, ele não precisa ser tão baixo, ele precisa ser aerodinâmico. E agora também, né, a Red Bull tem essa filosofia do rake, gosta de dar uma flexibilizada na asa, às vezes. E a Mercedes já não usa tanto o rake, é um carro com uma filosofia aerodinâmica diferente. Então, isso é uma coisa que lembra um pouco grandes temporadas. E pode ser que essa daqui seja mesmo uma temporada que seja lembrada até agora, talvez possa ter sido mesmo a melhor do século XXI. Quem mais de Troféu Delvas? Troféu Delvas para Aston Martin, pontuou com 2 carros. A Aston Martin, no campeonato de construtores, está num limbo ali, que não tem muito assim. Se eles forem muito mal, não acontece nada. Se eles forem muito bem, também não. Mas de qualquer forma é legal. Eles marcaram pontos com o Stroll, que fez uma corrida sensacional, chegando em sexto, sendo que ele largou lá de trás. E o Vettel chegando em 10º. E no campeonato de construtores, a Aston Martin está lá no limbo, está lá quase 50 pontos na frente quase 40 pontos atrás da AlphaTauri e 50 pontos, mais de 50 pontos na frente da Williams. Então, a Aston Martin marcou pontos com 2 carros. Outra equipe que está bem, eu não estou falando do Alonso necessariamente, acho que eu devo estar na frente da foto, estou um pouco, mas vai ficar. É que o Alonso, a Alpine, eles
marcaram pontos em terceiro e quinto. Então agora eles abriram lá 25 pontos para a AlphaTauri no campeonato de construtores, que estava assim bem equilibrado isso daí, né? Então, muito interessante isso daí. E outra equipe que merece também uma menção é a Ferrari. Primeiro porque o Sainz teve a esperteza no Q3 de tirar o pé nos mini setores ali que importavam e não foi punido. Isso ajudou depois no resultado, largar um pouco melhor. E também porque a Ferrari agora abriu 40 pontos, né? Na verdade 39,5, mas vamos falar, a Ferrari está 40 pontos à frente da McLaren. E no campeonato de pilotos, a tendência é que o Leclerc e o Sainz acabem passando o Norris, sabe? Porque o Leclerc está só um ponto atrás do Norris e o Carlos Sainz está 8,5 pontos atrás do Norris. Então, a tendência é que a Ferrari deva conseguir, no campeonato de pilotos, ficar em quinto, sexto, eu acho bem possível, e nos construtores já garantir o terceiro lugar. Vamos torcer para 2022 para a Ferrari chegar forte, né? Porque você já pensou, isso eu falei no vídeo passado, né? Hamilton, Russell, Verstappen e mais a Ferrari ainda, que eles vão poder atualizar bastante o carro, eles têm muito recurso, então a tendência é que a Ferrari vai chegar forte para o ano que vem. Outro cara que eu acho que nós temos que mencionar, Hamilton. Tanto a Mercedes como o Hamilton, por causa do que eles têm feito nas últimas corridas, eles ficaram muito longe no México, mas nitidamente o carro mais rápido, tanto no Interlagos como aqui no Catar. E o Hamilton ainda fez o capacete dele, que eu acho nessa hora que você vê o cara que ele quer mesmo lutar pelas causas, né? Que ele quer treta mesmo, vai no lugar muçulmano, vai lá e toca um capacetão, né, com as cores do arco-íris e tal. Acho que isso é uma coisa que eu achei legal, demanda coragem. E uma coisa que é interessante, assim, que no Catar eu estava vendo, acho que ano passado, um manual de como se comportar lá durante a Copa do Mundo, não sei o que dizia que a mulher tem que andar com o cotovelo coberto e homem com o ombro coberto, uma história assim. Mas, pelo jeito, para esses eventos internacionais, o troço tá totalmente sossegado, porque tinha bastante moça com regata lá e tal. E que é uma coisa, você vê como você vai exercitando a tolerância e a coisa vai aos pouquinhos retornando para a média, né? Então, se o país não for muito obscurantista, ele acaba indo para um lado mais progressivo, assim, né? Mesmo, né, os países muçulmanos. O Irã era assim até ter a revolução, era um país ocidentalizado. O Afeganistão, na capital, era um lugar ocidentalizado. E esses países do Oriente Médio ali, da Península Arábica, eles têm também mostrado alguns sinais que eles vão ficando mais liberais. Isso não acontece da noite para o dia, não adianta você invadir o país e querer que eles virem ocidentais. Mas aqui, como são países ricos, eu acho que a cultura assim, vai chegando aos pouquinhos a ser mais tolerante, não ser mais tão radical, etc. O que acontece é que a pobreza e a ignorância que fazem com que tenha gente tão radical, tão, né, maluca, igual lá os talibã, tal. Aqueles caras são totalmente analfabetos, né? Então eles nem sabem o que é Corão direito, né? Então você vê que existem tantas nuances na vida, né? Delvas falando de política, que é uma coisa que eu fujo, né? Mas é que eu gosto. Kimi, eu quero dar o troféu Delvas para ele também, porque assim, ele fez duas batalhas, se não me engano, nessa corrida que foram muito legais. O Kimi, assim, falta 2 corridas para ele se aposentar. Ele tá com o botãozinho F totalmente apertado, né? E porque ele já em Interlagos ele tinha feito uma disputa roda com roda ali pelo miolo do circuito, se eu não me engano, meio indo pro mergulho ali, uma loucurada completa, e dessa vez de novo, né? Então, tô gostando de ver o Kimi malucão. E também uma menção honrosa é o circuito do Catar. Nessa foto aqui tá de cabeça para baixo, mas notem, primeira coisa legal, o circuito do Catar parece um fantasma tentando te assustar. Vocês conseguem ver isso no vídeo? Não? Ó, ele tá assim, ó. Vou tentar fazer a mesma posição dele, ó. Essa mão aqui, não, é esta. Esta aqui, ó, pra cá. E essa aqui retinha assim, ó. E dele tá assim. Ó, ele tá tentando te assustar. Essa foto aqui não tá tão bonita, né? Mas essa outra que tá mais nítida aqui é um fantasma de cabeça para baixo tentando te assustar. Mas fora isso, é um circuito que, por ter curvas de alta, acabou sempre um pouco diferente, né, do habitual.
e o pessoal estava com medo de ultrapassagem, mas teve muito por causa do DRS que estava bem calibrado, né? O DRS ele não foi feito para a pessoa ultrapassar o outro antes da freada. Às vezes acontece porque às vezes as diferenças são tão grandes que mesmo sem DRS o cara freia antes. Mas eu achei que nesse caso o DRS estava bem calibrado porque ele permitia que o carro que estava tentando ultrapassar chegasse na freada ali, os dois se batendo, né? Teve bastante cena até um pouco perigosa do pessoal se movendo ali nos últimos metros ali antes da freada em altíssima velocidade. Isso é um sinal de um DRS bem calibrado, porque, né, vocês devem saber que a FIA lá, o pessoal Michael Masi, todo mundo, eles definem às vezes se o seu DRS começa um pouco mais para frente ou mais para trás na reta para que você atinja justamente esse efeito de que os carros cheguem emparelhados na hora da freada. Não é para passar no meio da reta de passagem, né, que é o pessoal que é anti DRS fala, porque isso aí não é ultrapassagem, aquela coisa toda, né? Eu gosto do DRS. Aceitem isso, amigos. Então vamos encerrar com o fantasma do Qatar assombrando vocês. E a gente conversa aí na próxima corrida, né? Que é a corrida da Arábia Saudita. Eu acho que a tendência é que vai ser uma corrida muito tensa. Lembrando que Verstappen pode ser campeão na Arábia Saudita. Afinal de contas, depois vai faltar só uma. Então, se acontecer alguma coisa com o Hamilton e o Verstappen sair de lá mais do que 26 pontos na frente, ele pode ser campeão. E, por outro lado, se o Hamilton conseguir vencer, os dois chegam empatados para a última corrida, virtualmente, separados por 1 ou 2 pontos. Né? Então, mais uma coisa que tende a ser uma fórmula para uma temporada clássica aí na Fórmula 1 2021. Beleza, meus amigos? Então a gente conversa. Não se esqueçam de seguir no Instagram, não se esqueçam de seguir no Twitter e apertar Seja Membro. Quem quiser ser da categoria Campeão Mundial para ficar interagindo comigo no Twitter também. E a gente conversa aí nas próximas. Um abração para todo mundo e até lá.